Olá, meninos e meninas! Estamos aqui para mais uma aula de filosofia e nessa aula eu falarei sobre Aristóteles. Quer aprender mais sobre ele? Então vem comigo! É isso aí, meninos e meninas, estamos começando mais uma semana e é claro, temos a nossa aula de filosofia. E hoje eu falarei sobre Aristóteles. Aristóteles, como eu falei na aula anterior, ele é considerado um dos 3 filósofos clássicos da filosofia grega, juntamente com Sócrates, o pai da filosofia, com Platão, aquele da teoria das ideias, e, é claro, Aristóteles. Aristóteles ele faz parte do período sistemático. Como eu ministrei anteriormente, a filosofia grega ela é dividida em 4 períodos, para alguns em 3. Eu prefiro ministrar que é em 4 períodos, que é o período pré-socrático, o período socrático, que compreende aí aquele grupo chamado de sofistas, Sócrates, o pai da filosofia, e Platão, o período sistemático, que é o período que aborda, que enfatiza o filósofo Aristóteles, e o período que vem depois de Aristóteles é o período greco-romano ou período helenístico. Pois bem, como nós também aprendemos anteriormente, a filosofia pré-socrática, ela aborda os filósofos que focalizaram a sua filosofia na natureza, abordando aí a cosmologia. Quem foca a origem do mundo na natureza. Aí nós temos o período socrático, que enfoca no homem, chamado também de antropológico, porque aborda as questões humanas. E quando nós chegamos em Aristóteles, nós temos o período sistemático. Por quê? Porque Aristóteles ele sistematiza o que foi abordado no período pré-socrático, a cosmologia, juntamente com o que foi abordado no período socrático, a antropologia. Ele faz uma sistematização dessas filosofias, não concordando ou discordando, mas citando. Não quer dizer que ele concordou ou discordou. Quer dizer que na sua filosofia própria, Aristóteles, ele citou filósofos anteriores ao tempo dele ou a ele. Pois bem, Aristóteles, nascido em Estagira, ou Estágira, muitos preferem Estágira, eu prefiro falar Estagira, nascido em Estagira, na Macedônia. Isso, na Macedônia. No período de Aristóteles, a Grécia não era um estado unificado, ela era compreendida de cidades-estado, então cada cidade tinha sua autonomia, sua independência, cada território tinha sua autonomia, sua independência, o seu rei, então era muito dividida, não era ainda unificada. Então Aristóteles, ele nasce em Estagira, na Macedônia. O que acontece? Ele nasceu no ano 384 a.C. e faleceu no ano 322 a.C. Ele foi discípulo de Platão, isso mesmo, se Platão foi discípulo de Sócrates, Aristóteles foi discípulo de Platão. Aliás, foi o mais destacado dos discípulos de Platão. Ele foi o que mais desenvolveu o pensamento, aliás, o mais famoso dos discípulos de Platão. Bem, o Aristóteles, entre outras coisas, ele desenvolveu a lógica, que é a ferramenta básica do raciocínio. Isso mesmo, a lógica aristotélica ela é muito conhecida, porque essa lógica que ele desenvolveu constitui-se numa ferramenta básica de raciocínio para alcançarmos argumentos válidos. O necessário saber sobre Aristóteles é que ele nasce em Estagira, vive lá até os 18 anos, e aos 18 anos ele parte para Atenas. Isso mesmo, ele parte para Atenas e aí começa a estudar na academia, que é a escola do seu mestre Platão. Ele fica durante 20 anos nessa escola, lá ele se destaca, lá ele acaba sendo o melhor aluno de Platão. Quando acontece do falecimento de Platão, Aristóteles estava na expectativa dele, como melhor aluno, assumir a academia. Não foi esse o caso. Por quê? Porque Aristóteles ele era estrangeiro. Lembra o que foi ministrado lá atrás, que na democracia grega os estrangeiros não participavam? Então, os estrangeiros eles não tinham certos privilégios que um cidadão ateniense tinha dentro da sociedade grega. Então, por não ter certos privilégios, ele mesmo sendo aluno destacado, não
pôde assumir a academia de Platão assim que o Platão faleceu. Então, muito triste, chateado, ele parte de Atenas, vai para a Ásia Menor, fica na Ásia Menor por um tempo, depois volta para a sua cidade, Estagira, e em Estagira, ao chegar lá, ele começa a ministrar para o filho de Filipe II, que é nada mais, nada menos que Alexandre, chamado Alexandre o Grande, aquele grande conquistador que unificou a Grécia e conquistou e expandiu o Império Grego ou Macedônico para o Oriente, para uma grande parte do mundo conhecido daquela época. Então, Alexandre foi aluno de Aristóteles em Estagira a partir dos 13 anos, estudou bastante tempo com Aristóteles, inclusive tem até um filme sobre Alexandre que fala sobre Aristóteles ministrando aulas para o Alexandre. Bem, então Aristóteles foi mestre de Alexandre. Alexandre, assim que seu pai Filipe II falece, ele assume o trono da Macedônia. Então, quando Alexandre o Grande ele assume o trono da Macedônia, ele deixa de estudar com Aristóteles. Aristóteles, então, parte novamente para Atenas, e ao chegar em Atenas, ele funda a sua própria escola, que é o Liceu. Creio que não dá para enxergar direito aí, mas eu vou falando e vou colocando na tela. Aristóteles, então, funda o Liceu, que foi sua escola em Atenas, que rivalizou com a Academia de Platão. Platão já era falecido, porém, aqueles que sucederam Platão assumiram a escola e foram mantendo a excelência da escola. Então, Aristóteles chega em Atenas, funda o Liceu e começa a rivalizar com a Academia. Por que Liceu? Liceu foi uma homenagem ao deus Apolo Lício. Então foi uma homenagem a um deus. Você vê que a filosofia ela começa a se evidenciar na Grécia, mas as questões dos deuses ainda permanecem dentro da sociedade grega. Essa é uma observação. O povo continua ainda com certos nuances religiosos. Isso não deixou de existir na Grécia Antiga. Aristóteles também criou a teoria metafísica ou a metafísica. Na realidade, ela se chamava primeira filosofia, ou melhor, na realidade ela se chamava primeira filosofia, só que tempos depois, no século I, nesse mesmo Liceu, um gestor do Liceu, ele era responsável por catalogar os livros e ordená-los. Ele colocou o livro A Primeira Filosofia na ordem depois da Física. Então, o que aconteceu? Ao livro Primeira Filosofia, que ficou depois da Física, foi dado esse nome de Metafísica, porque meta é depois e física. Então, ficou o livro que ficou depois da Física, Metafísica. Só a título de curiosidade. Pois é, a teoria metafísica, ela estuda o ser enquanto ser, ou seja, busca o que é universal, ou melhor, qual seria a máxima dessa filosofia? A máxima dessa filosofia seria a seguinte: o conhecimento teria que evoluir do individual para o universal. É isso mesmo. Aristóteles, ele refutava a teoria das ideias de Platão. Por quê? Platão, ele considerava que as coisas existentes aqui eram sombras das coisas do mundo das ideias. Então, o que se tinha aqui não era o conhecimento ou a coisa absoluta, a coisa verdadeira. Aristóteles chega e fala, não, através dos sentidos, através das coisas sensíveis, se pode chegar ao conhecimento. Através dos sentidos, quer dizer, através da visão, através da audição, através do tato, do paladar, do olfato, através dos sentidos, nós podemos chegar, sim, ao conhecimento. As coisas enquanto sentidos, enquanto vividas na experiência, nós podemos chegar assim à verdade das coisas. Então, Aristóteles, ele parte do individual, ele parte, por exemplo, vamos dizer, o conceito escola. Vamos abordar o conceito escola. Você tem a sua escola, você tem o instituto que você estuda,
mas ela não é a única, existem outras unidades escolares. Então, para Aristóteles, esse conhecimento ele parte do individual, de um conceito de escola, da sua escola, mas ele não fica nesse conceito, ele abre para outras escolas. Então ele parte de um conhecimento individual para o conhecimento universal, ou seja, a escola não compreende somente essa escola, mas o conjunto total de outras escolas na qual a sua escola está inserida. Tudo isso dentro de uma realidade a qual pode ser sentida, a qual pode ser percebida através dos sentidos, coisa que para Platão não. Para Platão só mesmo chegando ao conhecimento através da razão no mundo das ideias. Para Platão a coisa ela é mais transcendente, ou seja, fora desse mundo. Para Aristóteles a coisa é mais imanente, ou seja, a coisa, a verdade, o conhecimento está dentro desse mundo. A metafísica, segundo Aristóteles, trata das causas primeiras. Que causas seriam essas? A teoria das causas, que faz parte aí, que está dentro da filosofia dele, da metafísica. A teoria das causas compreende 4 causas. Por exemplo, eu vou pegar esta caneca aqui para explicar a teoria das causas. Primeiro, nós temos 4 causas. A causa material. A causa material é de que a coisa é feita. Eu tenho essa caneca. De que essa caneca aqui é feita? A causa material. Qual é a causa material dela? Ela é feita de porcelana. Bem, e a segunda causa? Partimos da causa material para a causa formal. O que seria essa causa formal? A causa formal compreende qual a forma, qual a configuração assumida por essa coisa material. Bem, essa coisa material feita de porcelana, ela assume a forma de caneca. Então, a segunda causa que Aristóteles vem nos falando, dentro da teoria das causas, é a causa formal. Que forma assume aquilo que é material? Aquilo que é material, porcelana, assume a forma de uma caneca. Aí nós partimos para a terceira causa, que é a causa eficiente. Samuel, causa eficiente? O que é isso? O que fez a coisa? O que fez a matéria se transformar em coisa? Ou seja, quem foi o agente que configurou esta caneca aqui? Quem foi esse agente? O ceramista. Ceramista foi quem fez essa caneca que eu tenho aqui em minhas mãos. E por último, nós temos a causa final. Qual a finalidade da coisa? A finalidade da coisa, bem, aqui tá, ó, café. Tá dando para enxergar aí? Pois é, a finalidade da coisa é tomar um café. Ou tomar uma água, ou não sei, de repente você gosta de beber suco numa caneca dessa, não sei, mas a finalidade é tomar algum tipo de líquido para o qual ela foi feita. Então, Aristóteles, dentro da sua teoria das causas, ele aborda essa forma de você de você adquirir um conhecimento ou ter noção das coisas enquanto elas são. Bem, uma outra coisa que eu quero salientar na aula de hoje sobre Aristóteles é que ele concebeu a noção de que todas as coisas estariam constituídas de 2 princípios inseparáveis. Todas as coisas estariam constituídas de 2 princípios inseparáveis. Quais são esses princípios? A matéria e a forma. A matéria é algo que não muda. A matéria é algo que continua sendo enquanto é. Por exemplo, o ouro. O ouro do qual nós fazemos uma pulseira, ou um brinco, ou uma aliança, ou um anel. Bem, enquanto matéria é ouro, mas enquanto forma, aí ela pode transmutar ou mudar de forma. Se eu pego essa minha aliança que é de ouro, derreto-a e faço uma pulseira, ou dela faço um cordão, a forma mudou, correto? Então, a matéria, ela é enquanto ela é estabelecida. A matéria, ela é o ouro, mas a forma que esse ouro assume pode ser um anel, uma pulseira ou um brinco.
Ou seja, a mudança que pode ser percebida através dos sentidos. Essa é uma verdade, essa é uma ciência, e isso faz parte da teoria do conhecimento de Aristóteles. Essa questão da matéria e a forma levou também Aristóteles a criar ou a desenvolver a teoria da potência e do ato. Do ato e potência. Potência e ato. O ato e potência consiste no seguinte: o ato é aquilo que é enquanto é. O ato é aquilo que é enquanto é. Então, por exemplo, vamos pegar uma semente de uma laranja. Uma semente de uma laranja, ela é uma semente de uma laranja e ela continua sendo a semente de laranja, mas ela tem uma potência a vir a ser um pé de laranja, correto? Você duvida? Pega uma semente, planta e começa a regar e começa a tratar. Daqui a um tempo, o que você vai ter? Um pé de laranja. Então, o ato para Aristóteles seria a semente, e a potência é aquilo que a semente pode vir a ser. Ela tem um potencial de vir a ser futuramente um pé de laranja. Essa foi outra noção dentro do pensamento de aristotélico ou de Aristóteles, que ele desenvolveu, chamado de potência e ato. Por falar em ciência, ele divide a ciência em três partes. A primeira são as ciências teóricas: metafísica, matemática, física, e dentro da física, a psicologia. Em segundo, nós temos as ciências práticas. Dentro das ciências práticas, nós temos a ética, a política e a economia. E por fim, nós temos as ciências poéticas, que não geram nenhum conhecimento. Na realidade, para Aristóteles, a primeira ciência, que é a ciência teórica, produz o saber universal. A segunda ciência, que é a ciência prática, produz o saber particular, o saber para si. E a terceira, que é a ciência poética, não gera conhecimento nenhum. Então, assim, Aristóteles divide as ciências em seus grupos. Bem, nós chegamos ao final de mais uma aula de filosofia, ao qual falamos sobre Aristóteles. Tenham todos uma boa semana, fiquem todos com Deus e lembrem-se sempre: filosofia na veia!